Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Peço que me mostres a tua glória. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versículos 18 até 23. E aqui narra que Moisés, por ele estar assim em um momento de crescimento espiritual, e quando ele, nesse momento, ele busca a proximidade de conhecer e de ter o caráter de Cristo, ele queria ter a certeza que o Senhor continuaria a abençoá-lo, a protegê-lo e guiá-lo. Ele pede assim algo inusitado, algo assim ousado para Deus, que está aqui em Êxodo 33, que ele diz o seguinte: peço que me mostres a tua glória, que está lá em Êxodo 33, versículo 18. Mas como Deus respondeu ao seu líder Moisés, esse difícil pedido para que Deus mostrasse a sua glória para ele, bom, Deus, ao atender o pedido do seu servo, ele fez questão de fazer o que podia para atender realmente o seu servo fiel Moisés. E ali ele revelou que para ele, Moisés, que a sua glória era a sua bondade, seu caráter, sua bondade, misericórdia e justiça. E Deus sempre teve o prazer em dar respostas a Moisés e também aos seus filhos. Ele, da mesma forma, ele gosta de esclarecer as coisas para todos nós. E até Jesus nos incentivou a pedir, né? E para Deus, a glória é conceder sempre a virtude a seus filhos, né? Ele deseja ver homens e mulheres e crianças alcançarem o mais elevado padrão realmente espiritual que é mencionado através da escritora Ellen White. E assim, o caráter de Deus, de sua misericórdia, do seu terno amor e bondade, deve ser visto em todas as nossas ações. Assim, mostra que nós realmente aprendemos o que é o caráter de Deus. E nós temos a oportunidade de ser não apenas bênçãos para o mundo, né? Mas ser aquela luz que brilha diante do universo, que nos observa, que é esse Deus grandioso. E Paulo afirmou: parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, que foi o apóstolo Paulo que mencionou isto. Essa dimensão cósmica da nossa vida, esse significado de serviço, né, e propósito, que mal nós conseguimos imaginar devido à grandeza. E Moisés, após ele conseguir o perdão de Deus para o seu povo, onde ele orou, onde ele clamou, para Deus realmente perdoar o povo de Israel, ali ele havia colocado Deus, né, porque vejam bem, né, Moisés pediu realmente um clamor de Deus para com o povo de Israel que perdoasse, mas eles, o povo de Israel, haviam feito um pecado gravíssimo. Eles já haviam feito um bezerro de ouro e colocado Deus em segundo plano. Mas parece incrível, né?
o apóstolo, o Moisés, esse profeta, ele desejava conhecer mais a Deus, cada vez mais, e até as coisas praticamente impossíveis ele gostaria de saber, Moisés, através de perguntas, onde Moisés parecia que não tinha limites, e a cada resposta de Deus ficava muito feliz. Moisés queria sim um contato íntimo, pessoal com o Senhor, um contato assim que esclarecesse assim, para ele ter mais uma proximidade, para que ele pudesse copiar a conduta e o caráter de Jesus e ser próximo disso. Ele queria ver com os próprios olhos e queria usufruir tudo que pudesse receber as respostas de Deus. Ele queria ser um amigo, se relacionar melhor com Deus. E assim, com humildade, Moisés desejava conhecer melhor a Deus. A presença do próprio Jesus o motivava a dar passos maiores de fé. Por isso Moisés se prepara a cada manhã, ele se preparava realmente antes de ir buscar o Senhor, ele buscava uma consagração, né? Para que ele fosse realmente retirado de si os pecados e as falhas, né? E foi nesse sentido que o próximo pedido de Moisés se mostrou ousado e bem inusitado quando ele pede: rogo-te que me mostres a tua glória, que está lá em Êxodo 33:18. A aparição do Senhor ao seu servo Moisés até então era revelada por meio do Deus conosco, Jesus Cristo. Porque ele, Moisés, gostaria de viver uma vida em espírito e em verdade, em comunhão com o Senhor, porque a revelação da glória de Deus consome realmente todo o pecado e o pecador também, conforme ele se chega, não estar preparado para estar assim face a face com o Senhor. Portanto, desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós fomos destituídos da glória de Deus até que Jesus volte, sendo que antes nós seremos modificados, transformados e feitos novas criaturas para nós estarmos realmente na eternidade. O nosso encontro com Cristo a cada manhã, em um culto racional, e sermos batizados pelo poder do Espírito Santo, é uma necessidade de cada um de nós, e isso definirá se nós contemplaremos ou não a sua glória, e se nós viveremos quando Cristo regressar e estar nessas fileiras ao lado do nosso Senhor. E percebam, amigos, que a glória do Senhor, na resposta do próprio Deus a Moisés, de que ele mostraria a sua bondade. E aqui está expresso a revelação da glória do Deus, que está lá em Êxodo 33:19. Mas mais para frente na lição, nós veremos que quando Moisés estava com o Senhor, Moisés, né, quando ele estava ali no Monte Sinai, porque novamente Moisés subiu realmente o cume para falar com Deus, Deus revelou seu caráter ali para ele, que está lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7. E a bondade de Deus, nós queremos nos conduzir, a bondade de Deus nos faz conduzir ao arrependimento, né? E que está lá em Romanos 2:4. Portanto, o arrependimento genuíno e sincero é sempre o resultado do verdadeiro encontro com Deus, e foi o que aconteceu com o povo de Israel, que eles haviam feito um bezerro de ouro, se afastaram do grandioso Deus, e depois, através de um clamor de oração do seu líder e também do próprio povo, eles se arrependeram e eles tiraram todos os adornos que eles tinham, correntes, pingentes, né, colares de ouro, e nunca mais eles usaram, conforme a Escritura. Coisas que muitos cristãos ainda hoje
não tem esse comprometimento e continuam indo a cultos com correntes de ouro, com anéis de ouro, sendo que ali Deus já havia falado para o povo de Israel. A escritura americana Ellen White, no seu livro Atos dos Apóstolos, nos diz: para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos e deseja ver homens e mulheres alcançarem o mais elevado padrão. A glória de Deus, de fato, passaria em frente a Moisés, como de fato ocorreu, apenas porque o grande líder de Israel ele realmente estava à frente do povo para ensinar a eles a verdade. Ele estava consagrado e agora Deus passa à frente dele, ou seja, Moisés teve a oportunidade de ver o Senhor, nem que fosse numa nuvem, a silhueta de Deus, mas ele vê realmente a Deus. Isso já era muito para um povo pecador, que teve os seus pecados perdoados, e Moisés teve essa oportunidade de estar com ele, O próprio Deus fazer passar sua glória naquele lugar foi realmente uma obra divina, uma glória mostrada, uma bondade mostrada. Moisés iniciou seu pedido ao Senhor, diz: eu oro que me mostre a sua glória. Embora Moisés tenha testemunhado as obras anteriores do Senhor, a nuvem e a coluna de fogo passou realmente na frente de Moisés e ele pôde ver a silhueta do Senhor. E na fenda da rocha também, Moisés, pôde ver o Senhor pelas costas, como o próprio Deus disse para ele, que ele só poderia ver pelas costas, porque senão ele seria consumido pelo pecado. Moisés agora deseja ver a glória de Deus, e a palavra da glória geralmente se refere à essência visível de alguém ou de alguma coisa, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 41, e ele nos diz que o sol tem uma glória e a lua tem a sua glória, e as suas glórias diferem porque as suas essências são observáveis, e são diferentes. Já em Filipenses, o mesmo apóstolo Paulo diz em relação aquelas pessoas que se tornam inimigas da cruz de Cristo, ele fala o seguinte, glória deles é a sua vergonha, pois pensam nas coisas terrenas, que está lá em Filipenses 3:9. E em todos esses casos, a essência da glória é visível aos observadores, porque Deus fala lá que antes da entrega da lei, o Senhor havia prometido a Moisés e a Arão que eles veriam a glória do Senhor, que está lá em Êxodo 16:7. E Moisés e os israelitas viram a glória de Deus cobrindo o Monte Sinai naquela nuvem realmente que se formou ali, que está lá em Êxodo 24, versículo 16 até 17. E Deus, ao responder a Moisés que eu mesmo farei toda a bondade passar diante de você. Aqui Deus mostra uma parte da sua glória, que é a sua bondade. E para nós, amigos, ver a glória do Senhor, nós precisamos fazer o que Moisés fez. Se consagrar a cada manhã, ser batizado pelo poder do Espírito Santo, estreitar os laços de amizade com o Criador, se fortalecer na fé a cada dia. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado e clamado a todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse grande presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá no céu nós participaremos da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus
com a sua noiva, a igreja, que somos todos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços, seu amigo João Carlos Amorim.